Então, eu gostaria de me apresentar, mas antes disso, eu gostaria de agradecer a vocês que, que se interessaram pelo curso, que pagaram por esse curso, e gostaria ah, de dizer que eu estou muito satisfeito por isso também. É o primeiro curso que a gente está fazendo, né? Então, a ideia é progredir, a ideia é criar outros vídeos, outros cursos sobre o documentário e sobre outros tipos de filme, sobre outros tipos de narrativa, sobre narrativa também visual, sobre a pintura, sobre várias outras coisas, né? Porque nós estamos na cultura acentuada. E só explicando o que é a cultura acentuada é um termo que vem do cinema. Na realidade, no cinema se chamaria de cinema acentuado, e o cinema acentuado é aquele cinema que é feito com pessoas que moram em outros países e que, através da sua arte, através das suas manifestações, das suas expressões, elas trazem para esses países uma cultura diferente, uma cultura distinta à do país, e, ao mesmo tempo, elas recebem também desse país uma influência, e assim elas trabalham, de certa maneira, uma nova cultura, uma cultura que está miscigenada, uma cultura que está que leva um pouco das três, de várias origens. Então, essa é a cultura acentuada, é a cultura que tem um acento, que tem um sotaque, né, ah, que mistura aquilo que foi aprendido anteriormente nos países de origem com a cultura do país que recebe a essas pessoas. E como eu sou também uma pessoa imigrada, eu também tenho o meu acento e, ao mesmo tempo, estou aqui em Bruxelas construindo essa cultura acentuada, né? Então, eu sou responsável de ter lançado uma revista aqui na Bélgica que se chama Revista Acentuada, que é justamente esse canal que nós temos aqui agora, mas que a partir de hoje, não, a partir desse mês, está mudando de nome para abranger muito mais outras expressões culturais através dos meios audiovisuais e telemáticos, como é a internet, né? E o meu nome é Emerson Vieira, como eu já falei, eu moro em Bruxelas, sou brasileiro e estudei documentário e filme narrativo no Tower Hamlet College, em Londres. O curso durou um ano e aprendi várias das coisas que aqui eu vou transmitir. Também estudei cinema em Londres, na East London University, e também que me deu muito mais carga para entender muito mais o cinema, para desenvolver muito mais narrativas e possibilidades, mas também fui um pouco mais longe e fiz um curso de um mestrado em cinema, né, em Film Studies, pela Universidade de Amsterdã, e também foi muito importante, porque aí o nível também aumentou ainda mais, o nível teórico, na realidade, foi um curso teórico, mas também analisando várias práticas, analisando várias possibilidades narrativas e várias teorias também, que são muito importantes para entender o cinema e para desenvolver o cinema e para falar de cinema e para entender as linguagens do cinema. E também, recentemente, fiz um mestrado em comunicação e educação na rede, o que me deu também uma outra visão, uma visão muito mais abrangente do que é a arte na rede, o que é a educação na rede, e poder entender como fazer essa comunicação muito mais direta, porque não é uma comunicação é, né, é um diálogo,
muito mais que um monólogo. Então, aqui eu estou falando diretamente com você, você pode me mandar uma mensagem e a gente está conversando, apesar de existir uma distância entre nós, né? Então, muito satisfeito outra vez de contar com vocês nesse curso, e nós vamos começar o curso agora mesmo falando das origens do cinema documentário. Eu simplesmente vou compartilhar a minha tela e a gente vai começar. Então, vamos lá. Ok. Então, nós vamos falar sobre as origens do documentário, como eu falei, e de acordo com o dicionário de conceitos dos estudos do cinema, the Cinema Key, the Cinema Star Keywords Concept, Key Concept, editado pela Susan Hayward. Eu não vou fazer o curso inteiro colocando referências, simplesmente, como eu vou começar por aqui, então eu gosto de dizer o nome dos livros e das pessoas que são que escreveram esses livros. Os primeiros realizadores a fazerem o que, em essência, eram os diários de viagens, travelogues, e chamados documentários, foram os irmãos Lumière, em 1890. Então, os irmãos Lumière, eles viajavam por vários lugares e filmavam esses locais e traziam para o público europeu essas imagens para esse público, né? Para poder mostrar os lugares também e vender como entradas, porque disso se tratava, né? Então, esses foram os primeiros a serem chamados de documentários. Mas a palavra documentário ela foi reapropriada pelo crítico John Grierson, se referindo ao trabalho do Robert Flaherty, né, Mahoma. E aqui é interessante mostrar também que a palavra em inglês documentary, né, e depois transformada ao português de documentário. Então, o Maona, desculpe, ele foi filmado em Samoa, na Polinésia, e bom, justamente, isso simplesmente para falar do filme, para mostrar o filme, mas nós vamos falar do John Grierson, que é um dos primeiros a teorizar sobre o documentário, né? Porque ele tinha um grupo de estudos do documentário em 1930, e ele dizia que o documentário deveria ser um instrumento de informação, de educação e propaganda, assim como um tratamento criativo da realidade, né? E também, por esse motivo, ele foi criticado por outros teóricos mais adiante. Aqui nós temos o exemplo de um dos seus filmes, que é Cold Face, ou Cara de Carvão, porque fala sobre os mineiros, né? Ele mostra aí os mineiros na Inglaterra, e justamente por causa do academicismo de Grierson,
ele foi criticado por vários teóricos do, do documentário, né? Porque, segundo eles, segundo esses críticos, o uso do documentário como meio de propaganda social retirou o valor estético do filme documentário e em um nível ideológico, normalizou as condescendência intelectual e o elitismo social. Assim que, na realidade, aqui o que essa citação está dizendo é que, ao transformar o documentário em assim, uma mera questão de educação ou uma mera questão de propaganda social, ele tirou do documentário esse viés de arte, esse viés de expressão da subjetividade também, né, do próprio artista, e transformou simplesmente em um mero instrumento dessas elites ou desses intelectuais, né? Então, indo um pouquinho mais além, e um pouco mais além, um pouco mais atrás, nós temos aqui as experiências do Edward Muybridge, por volta de 1878, e o Muybridge simplesmente aqui não era nem filme ainda, eram fotografias animadas, e através dessas fotografias ele estava mostrando uma realidade que não era uma ficção, era de certa maneira uma realidade, um realismo, e servia aqui no caso para analisar as para analisar os movimentos humanos e os movimentos do cavalo quando ele estava galopando, né? Então, na realidade, aqui ele já estava tentando analisar a própria realidade através da imagem. Então, eu consideraria uma espécie de documento, se não documentário, de documento é, é, prévio ao próprio documentário, né? E, da mesma forma, nós temos aqui também, como nós já falamos do Lumière, nós temos aqui uma imagem dele mesmo, com a mulher e o filho, no café da manhã, e ao mesmo tempo aí nós percebemos a capacidade do cinema de documentar, porque talvez até no exato momento eles não perceberam, mas essa imagem já documenta o próprio realizador, a sua mulher, o seu filho, como eles eram e o que eles faziam, como era o café da manhã e todas essas coisas. Então, nós temos uma prévia do documentário, que não é uma ficção, e sim mostra uma realidade. Depois nós temos também, do Lumière também, esse filme que foi o primeiro filme a ser exibido, que é A Saída de uma Fábrica, em Lyon. E aqui, outra vez, nós vemos não uma ficção, nós não vemos uma coisa que foi montada, programada para acontecer, mas um evento real, que são os trabalhadores saindo dessa fábrica em Lyon, por volta de 1800, 1900, 1880 e alguma coisa, 1900. Mas o primeiro documentário a ser considerado, o primeiro filme a ser considerado um documentário é o Nanook, o Esquimó. Okay. Eu vou pedir a vocês um minuto, porque uma pessoa vai entrar. Então, eu vou interromper.
Daniel, eu queria pedir a você que continuasse com o áudio desligado. Eu estou no meio da reunião, então eu gostaria que continuasse da mesma forma, ok? Então, por favor, desligue o seu... Ok? Eu vou desligar o som para você. Eu estou no meio já da apresentação, então só te peço que fique escutando, ok? Então, um momento, nem sequer estou me vendo. Ok. Então, só um minuto. Ok. Ok. Onde é que está? Onde é que eu estou? Essa outra. Aqui para baixo. Essa daqui. Para baixo, por enquanto. Ok, então tá. Já sei que eu estou vendo. Ok, um minuto e a gente volta. Ok, então tá. Então, eu vou fazer uma pequena recapitulação, muito rápida, ok? Ah, uma pequena recapitulação. Nós estamos fazendo uma introdução sobre o documentário, uma pequena introdução sobre o documentário, e nós estamos falando das origens, ou seja, os primeiros documentários foram, em essência, diários de viagens, e depois que foram realizados pelos irmãos Lumière, mas depois a palavra foi apropriada ou reapropriada pelo John Grierson, que criou um grupo de estudos do documentário, e ele chamava os trabalhos de Robert Flaherty de documentários, por isso ficou dessa forma. Depois, o Grierson, ele via o documentário simplesmente como um instrumento de informação, de educação e de propaganda, e por esse mesmo momento de propaganda, né, como um tratamento criativo da realidade, e por esse motivo ele foi criticado por alguns teóricos ah, como eu diria, do documentário, estudiosos do documentário, porque transformava o documentário, retirava do documentário o valor estético e o nível ideológico, normalizava a condescendência intelectual e a elite social, que eu expliquei que é justamente essa questão de retirar o valor artístico e dar e deixar meramente o documentário como um instrumento dessas elites, desses intelectuais, né? E aí nós temos um exemplo que é o do Coalface, que seria cara de carvão, porque fala dos mineiros da Inglaterra. Esse foi um documentário que o Grierson fez. E aí algumas experiências anteriores que eu coloquei, que não são de ficção, que são muito mais de documentário, que seria as experiências do Edward Muybridge, por volta de 1878,
que justamente, na realidade, não era nem filme, era uma série de fotografias que depois foram animadas, né, para analisar, para estudar o movimento do cavalo e dos seres humanos ao andar, ao correr, porque as pessoas não sabiam se havia um momento, por exemplo, que o cavalo ficava com as quatro patas no ar, né? E aí a gente vê que sim, né? Então, depois disso, nós temos também o exemplo do Lumière, né? Dos irmãos Lumière, e aqui nós vemos um pequeno clipe justamente do Lumière com a família, com a mulher e com o filho tomando o café da manhã. E o que nós estamos vendo não é uma ficção, o que nós estamos vendo é uma realidade. Foi uma coisa que aconteceu um dia, então o que nós estamos vendo é um ato real, é um documento real de como era o café da manhã, como eles se vestiam, como eles se comportavam, como eles viviam nesse momento aí do início do século XX. E aí nós temos também outro filme do Lumière, que é A Saída da Fábrica, em Lyon, e nós vemos outra vez não uma ficção. Esse filme, só voltando a dizer, que foi o primeiro filme que foi mostrado publicamente na história, né, na França, em Lyon, e mostra os trabalhadores saindo das fábricas, né, que é um fenômeno dessa época, fenômeno da, da sociedade de massas. E da sociedade de massas, como nós vemos aqui, nós entramos dentro da sociedade da comunicação de massas, porque o cinema tem esse poder de comunicar massivamente a milhares de pessoas ideias e coisas que aconteceram ou que não aconteceram, que são ficções, né? Depois nós falamos que, apesar disso, o filme que é considerado o primeiro documentário da história é o Nanook, Nanook of the North, ou Nanook, o Esquimó, feito por Robert Flahert em 1922, e ele mostra aqui a história de uma família de esquimós no Alasca, e é considerado o primeiro filme documentário, né? Então, só para apreciar um pouco. Eu tenho que dizer também que o Flaherty, quando ele fez esse filme, ele viveu durante um ano com os esquimós para poder conhecer a realidade dessas pessoas, para conhecer a realidade que ele ia falar, que ele ia mostrar e filmar e fazer essa construção né, artística. E aí nós entramos em algumas questões que são questões históricas e filosóficas sobre o documentário. E estéticas também, né? Porque o documentário, desde o seu princípio, ele leva consigo, ou ele traz consigo, a questão da autenticidade, da objetividade e da fidelidade à realidade, né? Então, por quê? Né? Por que tem essa questão? Porque o documentário ele é feito com filme, né? E o filme, nós sabemos que ele vem de uma reação da luz contra o filme, que é uma questão química, né, física e química, e que produz uma impressão de algo que
que já existia, né? De algo que existiu no mundo físico, né? O filme ele tem que ser revelado quimicamente. Então, nós temos a partir daí o mito da objetividade através do filme, né? Mas nós também temos que analisar que o documentário ele tem a ver também com a questão do poder, né, dentro da nossa sociedade. Porque uma vez que ele é um documento, ele influencia na percepção da própria realidade que ele está retratando. E, nesse sentido, eu escolhi uma citação do sociólogo Manuel Castells, que é um catalão, né, catalão espanhol, agora ministro das universidades na Espanha. E aí ele diz que o poder é algo mais que comunicação e a comunicação é algo mais que poder. Porém, o poder depende do controle da comunicação, assim como o contrapoder depende de romper dito controle. E a comunicação de massa, a comunicação que pode chegar a toda a sociedade, se conforma e gestiona mediante relações de poder enraigadas no negócio dos meios de comunicação e na política de Estado. O poder da comunicação está no centro da estrutura dinâmica da sociedade. Então, com isso, nós vemos a capacidade, o poder aí justamente dessa narrativa, desses meios de comunicação também de influenciar nos poderes da sociedade. Então, a partir de agora, nós temos que prestar atenção também que existe uma relação entre as nossas produções artísticas e uma certa realidade. Eles podem ser uma versão ou uma subversão às histórias oficiais ou oficiosas que acontecem na nossa sociedade, né? E por falar nisso, nós entramos já na questão do Kinopravda, que vem do realizador russo Dziga Vertov. O Vertov ele é um realizador da época posterior à Revolução Soviética, e ele teve uma importância de documentar esse período, né? E ele desenvolveu um cinema que se chamava Kinopravda, ou cinema verdade, ou seja, um cinema que mostra a realidade e que, ao mesmo tempo, também se mostra. Por isso, tem muito mais essa autenticidade, diria, porque ele mostra a realidade e também se documenta ao fazê-lo. E aqui nós temos um filme muito conhecido dele, que é O Homem com a Câmara de Filmar, que foi feito em 1929. Nós podemos assistir um pouquinho. Eu não vou aumentar a tela, porque senão eu vou sair da minha apresentação. Mas aqui nós vemos algumas imagens, chamada uma sinfonia da cidade. Infelizmente, agora não tem som, mas é uma sinfonia da cidade, porque ele mostra, através das imagens, a cidade, mas, ao mesmo tempo que ele mostra a cidade, ele mostra a máquina de filmar, ele mostra a capacidade do filme de se documentar. Então, na realidade, é um filme bastante reflexivo, ele trabalha sobre si mesmo, né? E aqui nós vemos, ele começa justamente com um teatro vazio, um cinema vazio,
e o projetor colocando o filme na câmera, no projetor, para projetar o filme. E a partir daí, nós vamos ver toda a cidade e as possibilidades que o cinema nos dá para que o cinema nos dá. Nós temos nesse filme, nós temos câmera lenta, câmera rápida, nós temos superposições, nós temos ângulos de baixo para cima, de cima para baixo, nós temos o close-up, nós temos tomas largas, nós temos tomas curtas, nós temos todos os tipos de tomadas, temos também as montagens, nós temos todo um arsenal de linguagem do cinema. Aqui ele mostra todas as possibilidades que o cinema tem, né? Isso é tão importante, tanto é importante para o documentário, como também é importante para a ficção, porque a partir daqui nós começamos a desenvolver a linguagem do cinema. Nós acabamos de ver a imagem de dois bebês, um por cima do outro, uma superposição. Aqui nós temos uma foto sendo filmada e, como eu tinha dito, é a sinfonia de uma cidade. Nós estamos vendo a cidade antes de acordar, né? E assim que ela acorda, nós vamos percebendo que a câmera ela vai tomando mais e mais importância e movimento, né? Então, nós vamos ver a câmera se movendo, nós vamos ver os tracks, nós vamos ver todos os tipos de movimento que essa câmera pode dar. Justamente aqui nesse momento é uma toma fantástica e voilà, um corte, né? Para mostrar essa possibilidade do cinema de criar essa emoção na gente, né? Aqui nós temos a câmera rápida e por aí vai, né? E em seguida nós vamos ver, se não me engano, o próprio Vertov em cima da câmera, né? Através de uma montagem. Aqui. Não é aqui, já passou. Aqui. Aqui nós vemos o Vertov em cima da própria câmera. Aí nós vemos em cima da própria câmera. Então, esse filme é muito importante e ele, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele é responsável por desenvolver dois tipos de documentário que vão vir muitos anos mais tarde, que é o cinema direto, ou o cinema observacional, e o cinema verité, que é justamente a tradução literal de Pravda, de cinema Kino Pravda, que é o cinema verité, que no francês seria isso, que é o cinema participativo, justamente porque o cineasta ele aparece no filme, né? Então, o intuito do cinema direto ou do cinema participativo era mostrar a realidade com a mínima interferência da subjetividade, né? Subjetividade zero, o que eles chamavam de mosca na parede. Aí, Emerson, o que é subjetividade? Vamos começar a colocar esse conceito. Para mim, a subjetividade, eu sempre explico a subjetividade, por exemplo, colocando o exemplo do marido e da mulher que brigam, ok? Então, o marido e a mulher brigam, aí você pergunta ao homem o que é que aconteceu, o homem diz uma coisa. Você pergunta à mulher o que é que aconteceu, a mulher diz outra coisa. Então, nós vemos que cada pessoa tem uma história diferente sobre o mesmo evento que aconteceu.
Então, a subjetividade é justamente isso. A subjetividade é essa visão pessoal da realidade, dos eventos, das coisas que acontecem, né? Então, esse tipo de documentário seria justamente a subjetividade zero. Não colocar nenhuma subjetividade no filme e mostrar exatamente aquilo que acontece, né? Depois nós vamos ver se isso é possível ou não. Est-ce que vous croyez que pour être résistant, il fallait avoir une formation politique minimum? Aqui nós temos alguns exemplos. Um dos exemplos desses dois tipos de documentário é o Crônica de um Verão, ou La Chronique d'un été, do Jean Rouch. E ele, aqui no filme, esse filme é muito interessante porque eles retratam a si mesmo dentro do filme. No filme, nós vemos os realizadores conversando com os entrevistadores e discutindo. Nós vemos também os entrevistadores entrevistando e depois nós vemos os realizadores discutindo com os entrevistadores sobre o que eles fizeram e depois, no final, nós vemos a todos... E depois, no final, nós vemos a todos eles dentro de um cinema, discutindo o filme que foi feito sobre eles e sobre a vida deles e colocando suas impressões e aquilo que foi colocado. Então, dessa forma, o documentário também é uma construção coletiva, mas é uma construção também a partir de várias subjetividades, mas, ao mesmo tempo, retratando o próprio processo de construção do documentário. Então, é muito, muito, muito interessante. Depois eu vou deixar todos os links para vocês poderem assistir os filmes. Aqui nós temos outro exemplo também francês, que é o Tristeza e Pena, Le Chagrin et la Pitié, né, que também é participativo, é um filme do Marcel Ophuls, de 1970, e é um cinema participativo, um cinema verité. Outra vez, aí nós ouvimos as perguntas do realizador, ele praticamente conversa com os entrevistados, né? Aqui, se você quiser, a gente... Oui, moi, que dans le fond, il n'était pas nazi. Mais ceux qui n'étaient pas nazis, je vous dis, ils étaient dans les camps de concentration. Il ne faut pas oublier que les camps de concentration en Allemagne ont débuté en 1933. Parce qu'on nous disait que tous les Allemands étaient nazis. Il n'y avait plus de communistes en Allemagne. S'il restait des communistes, ils étaient au camp de concentration. Okay. Então, aqui ele não aparece, mas ele pergunta, ele intervém, nós sabemos que ele está ali. Depois nós temos outros dois exemplos. Um exemplo é o Checkpoint, do Yoav Shamir, que foi feito em 2003, e é um documentário observacional, completamente observacional. O Yoav era um soldado israelita, e ele estava no exército. Depois ele decidiu fazer um documentário sobre a realidade dessas pessoas que têm que cruzar a fronteira. Lembrando que o checkpoint é justamente aquele local da fronteira onde se faz a checagem dos documentos, das coisas. Aqui nós vemos os soldados obrigando as pessoas a abrirem as malas, as bolsas, para mostrar o que eles têm. E, apesar disso, apesar de que não tenha palavras, não tenha uma narração, nós vamos vendo que existe uma progressão do problema que está ali colocado na frente, uma escalada, e isso vai ser documentado, e nós vamos sentindo a emoção também de estar ali naquele momento, né? Depois nós temos o Tite Kefulis, que não aparece aqui no vídeo, desculpe.
mas ele está disponível no Vimeo, e é um filme que fala sobre sobre as pessoas que vivem num hospício, no local, né? Hoje a gente trata melhor, na época realmente se dizia hospício, e aí nós vemos também, através das puras imagens, sem narração, a realidade dessas pessoas, que é muito dura, que respondem a perguntas incômodas, que levam ao eletrochoque também. No final do filme, nós vemos essas coisas acontecendo. Então, é um filme observacional. Trabalha simplesmente com as imagens, sem a narrativa. A gente vai construindo a própria narrativa com as imagens. Few men picked early on to receive motion picture. Mas nada disso seria possível se não fosse a câmera de 16 e de 8 milímetros, né? A câmera de 16 e de 8 milímetros, ela já existia já no começo do século XX, mas a partir da Segunda Guerra Mundial, ela foi popularizada porque existia necessidade de trazer imagens da guerra para servirem de propaganda dos próprios exércitos alemão ou estadunidense. Então, aqui nós vemos um filme que mostra acho que já até passou, a imagem de vários soldados, todos eles com uma câmera de 8 ou de 16 milímetros na mão para filmar a própria guerra, né? E esse filme, esse tipo de filme, o 8 ou 16 milímetros, ele liberou o filme, porque lembrando que o filme de 35 milímetros, as câmeras de 35 milímetros eram muito grandes e não podiam sair à rua. Então, por isso a necessidade de uma câmera portátil que pudesse fazer esse trabalho. E ele liberou também o filme para o documentário, que a partir daí a gente já tinha a banda sonora magnética com a qual nós poderíamos colar ao filme de 16 milímetros e criar o documentário, porque se o som estava restrito à parte física do filme em 35 milímetros, a gente não podia colocar uma voz sobre as imagens e editar as imagens como a gente queria. A gente só poderia ouvir as coisas que estavam escritas, que estavam gravadas naquele pedaço do filme. Então, aí, com esse avanço tecnológico, existe a possibilidade de colocar o som sobre vários tipos de imagem e criar uma narrativa livre, completamente livre, e também a democratização, ou seja, o fácil acesso, o acesso barato a essas câmeras, né? Mas essa possibilidade, ela desafiou, né? Ela deu a possibilidade de vários coletivos de desafiar o establishment, de desafiar o poder do Estado, uma vez que era fácil e era possível para vários coletivos, como os coletivos das mulheres, dos negros, dos homossexuais, e dos trabalhadores, de mostrar a sua própria realidade. Então, o documentário ele é muito libertador, ele deu essa possibilidade de voz a vários coletivos que não tinham voz até então. Aqui nós temos um filme que é Histoire d'A, que é um filme francês sobre uma mulher que deseja abortar, ou sobre a vontade das mulheres de ter a liberdade de poder abortar, né?
E a partir dos anos 80, infelizmente não está aqui o vídeo, mas a partir dos anos 80, nós temos o vídeo que é uma fita magnética, não uma fita fotográfica, mas uma fita magnética, e que a partir da existência desse vídeo, ainda ficou mais fácil, mais barato, mais acessível para as pessoas fazerem documentários. E aí, a partir dessa época, nós temos os documentários autobiográficos ou autoetnográficos também. Ou seja, as pessoas podem documentar suas próprias vidas. E aqui nós tínhamos a Catadora, né? Os Catadores e Eu, que é um filme da Agnès Varda, na França. E aí ela mostra, infelizmente não está, mas depois a gente vai ver outro slide que ela mostra as pessoas catando frutas depois que termina o mercado, a feira, e ela documenta isso, e ela vai muito mais além, e ela tenta documentar de onde veio esse costume de recolher as frutas e os legumes deixados pelos feirantes na feira, né? E, para terminar, já que nós estamos falando da câmera e da câmera portátil, né? A câmera portátil de 8, 16 milímetros, o nosso Glauber Rocha, que era um cineasta brasileiro, ele tinha um lema que é uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, justamente mostrando por um lado, que a câmera pode estar na mão, ou seja, é uma câmera portátil, não é aquela câmera do cinema pesadíssima, mas uma câmera na mão, né, mostrando esse realismo, e uma ideia na cabeça, porque com uma ideia na cabeça você pode chegar a fazer um filme ou vários tipos de filmes, né?